herdeiro do cálice sagrado. Maria Nazarete Dória pelo Espírito Helena. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Capítulo 5. Nova morada. Uma semana depois, Padre Carlos estava sendo apresentado para a comunidade de uma pequena igreja no interior de São Paulo. Os fiéis o olhavam com receio, por ser japonês. Nunca haviam tido um padre japonês. Nos velhos bancos da humilde igreja outros japoneses eram observados, a família do padre. Padre Carlos surpreendeu os fiéis com as palavras que saíam de sua boca, parecia uma mensagem do próprio mestre. No término da missa, muitos se dirigiram até ele, agradecendo e dando-lhe boas-vindas. As autoridades da cidade estavam presentes e se colocaram à sua disposição. A família ficou pacientemente esperando. Deram-lhe sinal para que atendesse ao seu rebanho e com alegria constataram o quanto ele já estava sendo benquisto por todos. Terminado o compromisso social, o padre convidou a família para conhecer a casa paroquial, sua nova morada. Era uma casa pequena, simples, antiga, com poucos móveis, sem conforto nenhum. A mãe empalideceu, pois o filho iria viver privado de muitas coisas. Percebendo a decepção da mãe e o olhar preocupado do pai, ele disse: "Vocês viram que a cidade é pequena, as pessoas humildes, muitas carentes. Terei de trabalhar muito, também atenderei os povoados próximos daqui. Voltarei apenas à noite, fiquem tranquilos que para um padre esta casa atende a todas as minhas necessidades." O padre levou a família para conhecer a horta no fundo da casa. Era de fato uma beleza, o pai ficou encantado e até já via com outros olhos a residência. Olhando de fora não imaginamos que este terreno é tão grande. A horta realmente é a coroa da casa, disse Rideu. Pois é, pai, o outro padre teve de abandonar a comunidade por motivos de saúde, mas deixou de herança esta maravilhosa plantação e uma santa mãe, que cuida da casa paroquial e vai preparar também as minhas refeições. Aliás, quero que vocês a conheçam. Logo uma senhora aparentando ter mais de 60 anos, olhar bondoso, muito simpática, apareceu. Esta é Dona Luzia, apresentou, abraçando-a. Deus sempre coloca uma mãe para cuidar dos seus filhos. Obrigada, padre. Sinto-me muito feliz em cuidar desta santa e abençoada casa. Para mim ela é a continuação da igreja, e os padres a continuação dos santos da igreja. O Senhor é o terceiro padre por quem Deus me concedeu a graça de zelar. Quero que sua família fique tranquila, pois cuidarei do Senhor como Nossa Senhora cuidou de Jesus, com muito amor e respeito. As mulheres ficaram conversando com Dona Luzia. Maeva perguntou a ela se podiam mandar lençóis, toalhas de banho e mesa, algumas coisas para ajudar a renovar as peças antigas. Ela disse não haver nenhum inconveniente, pois as doações recebidas pela igreja mal davam para manter as despesas paroquiais e, muitas vezes, o outro padre chegara a passar privações. A sorte era a horta e a criação de galinhas, que ajudavam na alimentação. A ajuda que ele recebia vinha da diocese e era assim que ele comprava remédios e o essencial para se manter. O padre conversava com o pai olhando a plantação e falando dos projetos que tinha em mente: fazer hortas comunitárias, ministrar cursos que ajudassem as famílias carentes a aprenderem algo para poder trabalhar e aumentar a renda familiar. Ele estava entusiasmado, e o pai o admirava, tinha certeza de que ele faria muitas coisas boas para a cidade. Em certo momento, o pai pegou no braço do filho e perguntou: "Filho, é pecado eu contribuir com a igreja em benefício dos seus fiéis? Posso doar ao padre alguma coisa para que ele comece algum projeto humanitário? Você sabe, filho, eu ajudo as instituições de nossas colônias, os escoteiros, por exemplo, e tenho muito orgulho de ser um dos membros mantenedores. Agora quero doar para a igreja, acho que isso não é errado, Buda vai gostar." "Pode sim, pai, se estiver no seu coração fazer isso deve fazer, não por mim, mas pelos nossos irmãos. Bem, eu gostaria que você, em primeiro lugar, aceitasse um carro, pois o ouvi comentar que vai visitar muitos povoados e pelo que vi a igreja não possui um carro. Acredito que não seria apenas um benefício para você, mas para as comunidades." Carlos ficou calado, olhando o pai. Logo respondeu:
Vou consultar o meu superior, se o bispo achar que devo aceitar e que será de fato oportuno para o meu trabalho, aceitarei. Contudo, se doar o carro, durante um tempo até eu ter condições de colocar gasolina, o senhor também vai doar a gasolina. Lógico, meu filho, e tenho certeza de que Deus escolheu bem o seu pastor. Terei a oportunidade de fazer alguma coisa pela casa daquele que escolheu o meu filho como um dos seus pastores. Você sabe, filho, na altura da minha vida já não tenho de me preocupar com dinheiro, como você mesmo sempre falou. Ia ser padre e continuar sendo meu filho, tudo o que tenho também é seu. Então, desde já quero ajudar. O padre ouviu em silêncio tudo o que o pai dissera e, batendo nas costas do pai, falou. Muito me alegra, meu pai, saber que o senhor é um homem inteligente, justo e de bom senso, e, principalmente, porque começa a olhar para dentro da igreja. Pois é, filho, tinha planejado construir para você um hospital, mas se o seu hospital é a igreja, é aqui que devo pagar minha promessa. Fale logo com o seu superior, assim não perdemos tempo. Na bolsa de sua mãe tem algo que você vai usar. É um celular para se comunicar conosco e não venha me dizer que só vai pegar quando falar com o bispo, porque eu reparei que ele tem celular. Qualquer coisa eu mesmo peço permissão a ele. Fique tranquilo, a igreja não vai pagar a conta, será débito automático em minha conta. Tudo bem, vou ficar com o aparelho, pois acredito que vai me ajudar muito. Contudo, vou comunicar ao bispo sim, não tenho por que esconder nada. Eis os nossos princípios, fidelidade absoluta dentro e fora da igreja. Rideu não disse nada, apenas pensou, analisando, por um lado tudo isso é bonito, mas por outro significa que a igreja tem domínio total sobre os que ingressam nela para servir a Deus. Será que isso não incomoda os padres? Eles têm de prestar contas de qualquer benefício recebido. Será confiança ou desconfiança? Ele realmente precisava aprender muito para entender o verdadeiro ideal da igreja, caminho que o seu filho escolhera seguir. Na volta para São Paulo, o silêncio tomou conta dos passageiros. Rian então falou: Pessoal, vocês notaram a felicidade nos olhos do tio Carlos? Sempre escuto a vovó falando que o importante é a gente estar feliz e acho que nós devemos ficar felizes por ele. A casa é simplória, mas já li que Jesus foi muito humilde e, no entanto, foi considerado um rei. A mãe, apertando sua mão, comentou: Tem razão, meu querido, orgulho-me de você. Precisamos nos alegrar sim, pois a maior riqueza dentro daquela casa foi a que você enxergou nos olhos do seu tio. Nós é que nos deixamos levar pelos caminhos em que estamos acostumados a andar e não percebemos que as pessoas podem ser felizes com outros bens, as riquezas da alma. Depois de algumas semanas, os familiares de Rideu seguiram seu destino, deixando o coração dele e de Maeva sofrendo de saudades. Marcos prometeu que faria o possível para não demorar tanto tempo para voltar e Hiroshi saiu com a promessa de que voltaria logo, mas que também esperava a visita deles. Rideu comentou com a esposa: Mulher, só tem um jeito de nos aproximarmos do nosso filho, indo à igreja. Acredito que pelo menos uma vez por semana vou acompanhar a missa e ajudar na horta. Ouvindo as palavras do nosso filho falando como um padre, ando pensando muito que talvez ele está no caminho certo, a estrada do amor. Meses depois, a igreja foi reformada, pintada, recebeu bancos novos, um lindo jardim, toalhas novas para o altar e outros adereços que a deixaram com outra aparência. O benfeitor certamente foi Rideu. A escola paroquial foi fundada e o padrinho Rideu não economizou, investiu em qualidade. Os fiéis lotavam a igreja, o carro do padre servia de ambulância para a população e transportava sementes e outros produtos para as hortas comunitárias, que cresciam aqui e ali. O padre japonês caíra do céu, era o que se comentava. A cidade crescia e a qualidade de vida também. Padres de outras cidades vizinhas iam, acompanhados do bispo, instruir-se com o jovem padre que em tão pouco tempo fora responsável por mudanças radicais na vida dos menos favorecidos. Rideu estava tranquilo e orgulhoso pelo filho. Sempre pedia perdão a Deus por ter tentado impedi-lo de entrar em sua morada para servi-lo. Ele também estava servindo na casa do Senhor e nunca imaginara o quanto seria gratificante servir ao Pai.
3 anos se passaram e Rideu fazia uma avaliação de vida, tudo valera a pena. Os filhos estavam encaminhados, Marcos se casara, não com a moça grega, mas com uma mestiça de japonês com francesa. Era bonita, elegante, educada e tinha os olhos puxadinhos, como diriam alguns brasileiros. Marcos, ao encontrar o verdadeiro amor de sua vida, passou a ser outra pessoa, assim como acontece com muitos homens. Ele ocupava um cargo de alta confiança na NASA, mas aprendeu a dividir seu tempo entre trabalho e família. Nikita gostava muito do Brasil, falava sempre que se não fosse o trabalho do marido gostaria de morar em São Paulo, e isso muito alegrava Rideu. Rideu se lembrava frequentemente de seus pais. A mãe, tão sonhadora e apaixonada pela vida, não suportou a morte do marido e 4 meses depois que ele havia partido também se foi. Os dois se amavam muito. Pensava que também não saberia viver sem sua Maeva e pedia que Deus o levasse primeiro, pois ele sofreria muito se tivesse de enterrá-la, pois ela era sua própria vida. Recordava-se com saudades do tio que lhe estendera as mãos no Brasil. Enquanto ele estava vivo, sempre se fez presente em sua vida. Ele mantinha contato com a prima e a tia. O primo nunca foi com a cara dele e por conta disso, nada sabia sobre ele. Agradecia a Deus por saber apenas que o primo gerenciava os restaurantes do pai, tinha de reconhecer que ele era inteligente, não gostava de pegar no pesado, mas era astucioso e se dava bem nos negócios. A vida era um processo que ia se desenrolando por etapas, pensava ele. Quando deixou o Japão não imaginava o que aconteceria com ele. Graças a Deus só tinha a agradecer pela felicidade que encontrara nesta terra santa. Esperou muitos anos para descobrir com o filho o verdadeiro caminho da religiosidade, agora se entregava aos trabalhos da igreja ao lado dele com entusiasmo e cheio de esperança. Sua esposa virou uma Carola, como brincavam os amigos, referindo-se à abnegação dela pelos trabalhos sociais em prol da comunidade. Ele se sentia feliz por ela. As coisas iam bem com a família. Os netos do Havaí, de olhos puxadinhos, já estavam moços. Eram lindos e estavam encaminhados nos estudos. Sua netinha americana recebeu o nome da avó, que ficou toda orgulhosa com a homenagem do filho. Eles se dividiam nas visitas e, por questão de tempo, era quase os avós que visitavam os netos, estes os visitavam nas férias e enchiam a casa de alegria. O tempo passava muito depressa. Um dia Rideu descansava no seu lugar preferido, à sombra dos arvoredos do jardim, quando o celular tocou. Era seu amigo, irmão e genro, Hiroshi, que após uma pausa lhe disse: "Amigo, preciso lhe contar algo. Acabei de saber que estou com um câncer em estado avançado. Sei que não vou ter muito tempo para colocar tudo no lugar certo. Não comentei nada com Simone, antes preciso pensar como vou lhe dar a notícia. Gostaria que você e Maeva estivessem comigo. Não sei se estou preparado para enfrentar essa realidade tão próxima de mim, a morte. Sempre fui forte em todas as situações, mas lhe confesso que estou perdido dentro de mim e preciso de sua ajuda neste momento cruel de minha vida." Rideu, respirando profundamente e buscando o chão, que desaparecera embaixo dos seus pés, perguntou: "Hiroshi, está me ouvindo?" Soluçando ele respondeu: "Sim, estou. Vou embarcar imediatamente com Maeva. E olhe aqui, meu velho amigo, nestes últimos anos tenho aprendido muito com meu filho Carlos sobre doenças e Deus. Ele diz que o maior médico é Deus e que ele pode curar todas as doenças, se for para o bem da alma. Vou pedir para Carlos orar por você, tenha fé e confiança na vida, estarei do seu lado em qualquer situação." Ao desligar, Rideu andou para lá e para cá pelos canteiros do jardim. A governanta o observava e como já o conhecia teve certeza absoluta de que alguma coisa muito séria acontecera. Foi até o salão onde Maeva orientava um grupo de senhoras que trabalhavam com artesanato e que depois ela comprava das trabalhadoras e doava nas festas das igrejas para levantar fundos. "O que houve, Marina? Que cara é essa?" perguntou. "Não sei o que aconteceu, mas vi o senhor." Rideu ao telefone e depois andando em volta do jardim sem sossego. "Sei que quando ele faz isso é coisa séria. Meu Deus, vamos até lá. Será que aconteceu alguma coisa com meus filhos ou netos?
Questionou Maeva partindo às pressas. Vendo que a esposa se aproximava, Rideu parou de andar. Estava pálido e muito sério. A esposa e a governanta conheciam bem aquele olhar expressivo. Rideu, o que aconteceu? Algo com meus filhos ou netos? Perguntou a esposa agarrando-se nele. Não é nada com nossos filhos nem com nossos netos. Vamos sentar ali no banco que vou lhe falar tudo. Você também, Marina, venha. Vamos precisar de sua ajuda. As mulheres sentaram e, ansiosas, esperaram para ouvir o que ele tinha para contar. O telefonema era de Hiroshi. Ele está muito doente e ainda não contou para nossa filha e nossos netos. Pediu que fôssemos até lá para contarmos a todos. Maeva colocou a mão no coração e disse: Meu Deus, pobre de minha filha e de meus netos. Pobre Hiroshi, o que ele tem, Rideu? Perguntou ela angustiada. Ele me disse que descobriu um câncer em estado avançado e teme que não resista à doença por muito tempo. Temos de embarcar o mais rápido possível, disse Maeva. Levantando-se, ela propôs: Vamos entrar e ligar para o agente de viagens para conseguir um voo de urgência. Marina, por favor, vá arrumando nossos pertences nas malas, apenas o básico para a viagem. Rideu, cuide das passagens. Vou ligar para nossos outros filhos. Nessas horas temos de estar juntos, se não fisicamente, pelo menos em oração e pensamento. Quando o padre soube da notícia, seus olhos se encheram de lágrimas, pensou na tristeza da irmã e dos sobrinhos ainda tão jovens. Num ímpeto, perguntou para a mãe: Vocês já reservaram o voo? Seu pai está tentando ligar para o agente que sempre cuida de nossas viagens, respondeu ela. Então peça que reserve uma passagem também para mim. Vou com vocês, não posso deixar de dar esse conforto espiritual à minha família. A mãe ficou emocionada e perguntou se poderia mandar o motorista buscá-lo. Ele respondeu: É uma boa ideia, assim o carro fica na comunidade para atender alguma emergência. As passagens foram acertadas para o dia seguinte. A mãe ligou para a filha avisando que os três iriam fazer uma visita surpresa à sua casa. Simone ficou alegre, mas ao mesmo tempo desconfiada. Será que estava acontecendo alguma coisa com a família? Maeva arrumou o quarto do filho. Colocou os 2 ursinhos com que ele dormia até os 9 anos de idade em cima da cama. Ao menos uma vez por semana ela abria o armário e acariciava aqueles bichinhos. Quantas e quantas vezes entrou devagarzinho no quarto e ficou observando o filho dormindo abraçado com os 2 amiguinhos. O sol já começava a se esconder no horizonte quando o motorista chegou com o "Senhor Padre", como ele tratava o filho do patrão. Carlos abraçou os pais e a sua segunda mãe, que não escondia a emoção e deixava as lágrimas caírem dos olhos. Maeva convidou o filho para ir ao quarto deixar os pertences. Perguntou se ele queria tomar um banho e descansar um pouco até a hora do jantar, pois no outro dia cedo já estariam viajando. Abraçando a mãe, ele respondeu: A tarde está quente, vou colocar uma roupa de banho e mergulhar na piscina. Acho que relaxo mais nadando do que deitado. Rideu o animou dizendo: Vai, filho, aproveite, a piscina está limpa e se precisar de alguma coisa o José está nas proximidades do jardim. Fique tranquilo, meu pai, vou nadar um pouco e ficar no jardim falando com Deus até as primeiras estrelas aparecerem no céu. O Senhor pode verificar suas coisas. Sei que não viaja tranquilo se não deixar tudo em ordem. Assim, ele foi para o quarto, vestiu uma sunga e amarrou uma toalha na cintura, saindo descalço. Marina o olhava e ria sozinha, lembrando que ele continuava com o mesmo costume. Quando ia à piscina saía descalço com a toalha amarrada na cintura. Já Marcos, saía de chinelos e de sunga, depois voltava molhando toda a sala. Maeva se aborrecia profundamente com isso. O padre ficou por algum tempo na piscina, depois saiu, amarrou a toalha na cintura e, descalço, andou pelo jardim, observando a beleza que enfeitava cada canteiro plantado cuidadosamente pelo pai. Isso ele herdara do pai, a paixão pela terra. Gostava de mexer na terra, ver as sementes brotando e se transformando em alimentos que mantinham a vida. As primeiras estrelas da tarde já apontavam no horizonte, e as luzes do jardim automaticamente se acenderam.
O padre deixou o jardim, limpou os pés e secou-os antes de entrar na casa. Foi até o quarto, abriu o antigo armário e percebeu que a mãe conservara suas roupas limpas e bem passadas. Pegou uma camisa e uma calça e, rindo diante do espelho, descobriu que a calça não pertencia a ele, era do irmão, por essa razão estava grande e folgada. Revirou os cabides e lá estava uma calça que ele ganhara da irmã. Vestiu e, satisfeito, verificou que continuava com o mesmo corpo. Completou a vestimenta com uma camiseta. Penteando os cabelos notou que estava muito cabeludo e precisava providenciar um corte, mas teria paciência, quando tivesse um tempo iria cortar. Durante o jantar nenhum deles demonstrou apetite, simplesmente jantaram e, mais tarde, sentados na sala falaram sobre a viagem e como iriam dar a notícia para Simone e os filhos. O padre acalmou os pais dizendo que a vontade de Deus está em primeiro lugar, mas que ele iria rezar muito e pedir a misericórdia dos santos em favor do cunhado. O telefone tocou, era Marcos. Ao saber da notícia ele ficou muito abalado e lamentou não poder deixar sua tarefa na NASA para acompanhá-los. Contudo, disse que queria estar informado e o que estivesse ao seu alcance podiam contar com ele. Simone recebeu a família com muita alegria e queria saber que surpresa era aquela. Até o irmão padre, que nunca a visitara, estava lá. Estaria de férias. Conforme combinaram, naquela noite, na residência do Sr. Hiroshi, conversaram sobre tudo, menos de doença. Os jovens orgulhosos apresentaram alguns amigos para o tio padre. O sobrinho iria seguir a carreira do tio Marcos, engenharia, e sonhava um dia trabalhar na NASA. Lia já estava decidida, iria fazer medicina. O tio ficou muito feliz por eles. Hiroshi não demonstrava preocupação, embora Hideo tivesse percebido que ele estava abatido. Capítulo 6. A morte de Hiroshi. Ao saber da doença de Hiroshi, a família entrou em desespero. O padre, que tinha o dom da palavra de Deus, amenizou a dor de cada um, pedindo a todos que apelassem a Deus e que a esperança para a vida era a própria vida. Foi difícil, mas eles foram se fortalecendo com as palavras do padre. Hideo e o padre acompanharam Hiroshi e, infelizmente, os exames comprovaram que a doença estava muito adiantada e somente por um milagre ele sobreviveria mais que 6 meses. Hideo disse que ficaria com ele. Poderia ajudar na administração dos restaurantes, e sabia que no Brasil podia contar com pessoas de confiança e competência. O cunhado, que morava nos Estados Unidos, marcou uma consulta para Hiroshi no hospital considerado o mais completo do planeta. Queria que ele tentasse de tudo para vencer a doença. Hiroshi não queria ir, mas Simone pediu, pois sabia que lá ele teria o melhor tratamento do mundo. Hideo e o padre se colocaram à disposição para acompanhá-lo até os Estados Unidos, e assim foi feito. Todos os recursos foram utilizados e a opinião médica chegou. Ele devia voltar e continuar o tratamento em casa, pois todo o aconselhamento dos médicos anteriores estava correto. Não existia maneira de reverter o quadro instalado no organismo de Hiroshi. O padre estava sentado na sala de espera aguardando o último resultado de um exame que precisava levar para o Havaí. Ele folheava um informativo médico, estava de cabeça baixa quando uma voz conhecida chamou-o pelo nome. Carlos. Ele levantou os olhos e empalideceu. Era Bruna, a garota do colégio. O avental com o símbolo do hospital não deixava dúvida, ela trabalhava ali. Ele levantou-se e, olhando-a como se estivesse vendo o passado, perguntou: "É você, Bruna?" Ela se aproximou estirando as mãos e respondeu: "Claro que sou eu. Estou tão mudada assim que não me reconhece mais. Trabalho aqui, sou médica, e você faz o que no hospital?" "Estou acompanhando o meu cunhado que, infelizmente, está muito doente, tem um câncer no estômago em estado avançado." "Sinto muito, Carlos", respondeu ela. "Fale-me um pouco de você. A última notícia que tive sobre você é que estava fazendo medicina. Casou-se, teve filhos, o que fez da vida?" Brincou ela. Corado, ele respondeu: "Realmente, entrei na USP, mas desisti no 2º ano. Descobri a minha verdadeira vocação, sou padre." "Carlos, por favor, como sempre você está brincando, nem católico você era."
Lembro bem que você ficou rindo da minha foto quando fiz a primeira comunhão, chorei muito naquele dia do pouco caso que você fez da minha fé. Eu fiz isso? Perguntou ele, apertando as mãos. Você não se lembra mesmo? Não, não me lembro de ter cometido esse pecado. Peço perdão a Deus e a você. Não é brincadeira, realmente larguei o curso de medicina e segui o chamado do Pai. Naquela ocasião eu não frequentava a igreja e a minha decisão de ser padre não nasceu dentro da igreja, mas diante do sofrimento humano. Eu descobri que seria mais útil servindo a Deus, ajudando seus filhos a terem uma vida melhor no mundo. Por um momento eles se olharam em silêncio. Ele notou que ela estava mais bonita agora que era uma mulher. E você, Bruna, casou-se? Conte-me um pouco de você. Eu me casei com a medicina. Optei estudar e me preparar melhor para atuar na função que hoje ocupo dentro da minha especialização como cardiologista. Visita o Brasil de vez em quando? Perguntou o padre. Para falar a verdade, só fui ao Brasil 2 vezes, e fiquei poucos dias. Depois da morte da minha mãe não tenho ido. Perdi o contato com muitos colegas e encontrá-lo aqui por acaso só me trouxe boas lembranças. Como devo chamá-lo? Carlos ou Padre Carlos? Brincou. Chame-me como você sempre me chamou. O fato de eu ser padre não quer dizer que deixei de existir, continuo sendo Carlos. Eu estava indo até a lanchonete tomar um café. Você aceita o convite para me fazer companhia? Fique tranquilo, na volta vou pessoalmente verificar o exame que está esperando, ok. Os dois se entreolharam e riram sem falarem mais nada. Carlos lembrava-se do quanto fora apaixonado por ela, e ela se questionava, será que o destino existe mesmo? E ainda faz brincadeiras com os mortais. Nunca deixei de pensar nesse japonês e o reencontro como padre. Isso é brincadeira do destino. Depois do lanche, ela foi verificar o exame e este já estava pronto. Ela e o padre foram conversar com o médico responsável. Uma enfermeira veio comunicar à cirurgiã que seu paciente estava pronto para a cirurgia e que a equipe estava à sua espera. Preciso ir, ossos do ofício. Vai ficar muito tempo por aqui? Perguntou olhando dentro dos olhos dele. Vamos embarcar hoje à tarde e na semana que vem estarei de volta à minha comunidade. Meus deveres sacerdotais me esperam. Ela estirou a mão. Ele a olhou por alguns instantes e pediu, por que não me dá o seu telefone? Assim teremos a oportunidade de nos comunicarmos outras vezes. Ela foi ao balcão, pegou uma caneta, um papel, anotou o telefone e o endereço e lhe entregou. Ele também pegou uma folha e anotou seu endereço e o número do celular com que ele atendia à comunidade. Trocaram um aperto de mão. A força que uniu aquelas almas naquele aperto de mão, abriu um novo caminho, era o caminho do amor e do coração. Ela se afastou e ele ficou olhando até desaparecer no grande corredor do hospital. Depois de alguns segundos parado, perguntou-se, se Bruna tivesse aparecido novamente em minha vida antes de eu tomar a decisão pelo celibato, será que eu teria mudado de ideia? Bruna entrou na sala de preparação cirúrgica com a sensação de que sonhara e ainda não havia acordado. Teve vontade de sair correndo e ir ao encontro do padre. Sua assistente lhe chamou a atenção. Já lavou as mãos, posso desinfetá-las antes de colocar suas luvas. O padre foi até a capela do hospital e pela primeira vez não se envergonhou diante do pai em confessar algo que estava dentro do seu coração. Não era desejo físico e sim algo muito além de sua compreensão. De volta ao Havaí, ele deixou os pais com a irmã e o cunhado e retornou ao Brasil. Não podia se ausentar por muitos dias de suas funções como sacerdote. Contudo, a imagem de Bruna não deixava seus pensamentos. O que estaria acontecendo? No avião, parecia que estava deixando parte de si para trás. Fechou os olhos e sentado apertou a Bíblia contra o peito e orou a Jesus, pedindo-lhe ajuda e misericórdia para seus pensamentos. Abriu os olhos com alguém lhe tocando no braço e dizendo: fique calmo, está tudo bem. Eu também tinha pavor de avião, mas depois descobri que as chances de morrermos num acidente entre um automóvel e um avião são absurdas. Atualmente, ando tranquila, acredito que só vou morrer de acidente de avião se estiver programado pelo Pai Criador.
Vou fazer 72 anos e há mais de 40 anos viajo de avião, disse uma bondosa e simpática senhora que estava sentada ao seu lado. O padre fechou a Bíblia e respondeu à bondosa senhora: muito obrigado pela sua preocupação, e desculpe o transtorno. Aquela noite Bruna foi à sacada do apartamento e ficou sentada observando o vazio. O pai aproximou-se e perguntou se ela estava com algum problema. Fazia tempo que não a via buscando um canto solitário para se refugiar. Quis saber se estava tudo bem no hospital. Ela abraçou o pai e respondeu: com o meu trabalho está tudo bem. É algo pessoal, papai. De repente, bateu-me uma melancolia que não sei explicar. O senhor nem imagina quem eu encontrei hoje no hospital. Não faço ideia. Alguém conhecido que lhe trouxe lembranças ou preocupações? Encontrei um ex-colega de colégio. Estudamos juntos em São Paulo, foi uma época muito boa da minha vida. Mas por que você ficou triste? Não está feliz morando aqui? Não é isso, papai. Nunca lhe falei, mas aquele japonês foi a grande paixão de minha adolescência e me marcou muito. Nunca o esqueci. Hoje, quando deparei com ele, foi como se tivesse me chocado com um muro de pedras que não imaginava encontrar nunca mais. Ele é padre. Estou até envergonhada dos meus sentimentos e confesso que fiquei frustrada ao saber disso. Na época do colégio ele não era católico e eu ia à missa todos os domingos. Hoje a situação inverteu-se. Comecei a pensar se não é um aviso de Deus me cobrando um pouco mais de presença na igreja. Que tolice, minha filha! Quem mais serve a Deus que você todos os dias salvando vidas? Nem sempre é rezando ou indo à igreja que agradamos a Ele. Vamos entrar que está frio, e tire essa ideia de cobrança divina. Deixe o padre cumprir a parte dele com Deus e você cumpre a sua. Por exemplo, fez uma cirurgia hoje? Como foi? O que você sentiu em ajudar alguém a viver mais e melhor? Será que os seus bônus celestes serão menores que os do padre porque ele está na igreja? Eu não tenho religião e não acredito em Deus. Você sabe que, infelizmente, só creio no que posso ver ou comprovar. Respeito, admiro e até gostaria de acreditar que tenho alguma coisa fora do meu próprio corpo que vai me levar para algum lugar. Vamos dizer que de fato Deus, anjos, santos, almas etc. existam. Será que pelo fato de não seguir a igreja e o que ela prega vou para o inferno? Não sou religioso, não acredito nem pratico nenhuma religião, no entanto, sou digno e luto para deixar um mundo melhor para aqueles que virão depois de mim. Pelo que você conhece dentro da sua concepção religiosa, Deus me mandaria para o céu ou para o inferno? Dentro do que eu aprendi, o Senhor não acredita, mas pratica os mandamentos de Deus. Certamente, papai, pelas suas ações o Senhor jamais colocaria o pé no inferno, só se fosse para levar ajuda aos sofredores. Você precisa arrumar um namorado e trabalhar menos. O que você está sentindo, eu já senti e ainda sinto de vez em quando, saudades de um tempo que não volta mais. Sinto saudades de sua mãe, você sabe que ela foi o grande amor de minha vida. Ela mesma lhe falou por que nos separamos. Ela não me amava, preferiu ficar com outro e eu a respeitei. Até tentei algumas vezes refazer minha vida amorosa, mas não foi possível. Acho que o meu coração é fiel. Você, sendo especialista em coração, precisava estudar sobre isso. Será que existe coração que só ama uma vez? Olhe, papai, só você mesmo para me sair com esta. Imagine só um estudo sobre a possibilidade de um coração amar só uma vez. Minha filha, para a medicina nada é impossível desde que exista o sujeito responsável pela ação dos fatos. Não é assim que pensamos. E agora, vamos entrar que está esfriando muito, vamos tomar uma taça daquele refinado vinho francês, presente dos Andrades. Vamos! Uma taça de vinho só vai me fazer bem, e o senhor está coberto de razão, preciso dar um tempo, cuidar um pouco mais de mim, fazer uma viagem, divertir-me e quem sabe arrumar um namorado. É assim que se fala, minha garota linda. Nada de monotonia. Que tal deixar a doutora Kelly em seu lugar e ir passar um mês tomando banho de sol pelas Américas? Só porque é o dono do hospital e meu chefe já quer se descartar de mim. Porque a doutora Kelly, eu posso saber do interesse particular por ela. Ai,
Ai, ciúmes de filha é um problema. Respondeu brincando. A doutora Kelly é competente e esforçada, aliás, ela se mira em você, além de, é claro, depois de você, ser ela a moça mais bonita do hospital. Estamos brincando e falando sério, você está precisando descansar um pouco, tem estudado e trabalhado muito nestes últimos 2 anos. Não se ausentou um dia do hospital e eu me sinto culpado. Pelo menos uma vez por mês eu vou para a fazenda. E quem fica sustentando os problemas? A doutora Bruna. E não é porque é minha filha, não, mas não precisa temer pelo seu lugar, não tem outro cardiologista no meu hospital acima de sua competência. Papai, tem sentido suas folgas coincidem com as folgas da doutora Kelly. Vocês estão tendo um caso ou um romance? Digamos que estou sempre tentando encontrar alguém para amar e ser amado. Não posso negar, estou tendo um romance com ela, longe dos bastidores do hospital. Se o caso se tornar sério, você será a primeira pessoa a ser informada. Durante o jantar, pai e filha conversaram bastante e Bruna decidiu que iria aceitar a oferta dele, ficaria um mês longe do hospital e já sabia para onde iria, Brasil. Antes de dormir pegou o papel com o telefone e o endereço do padre e registrou em sua agenda. Iria para o Brasil e, estando em São Paulo, resolveria o que fazer com a vontade que sentia no coração de ir procurá-lo. O padre por sua vez retornou à sua paróquia e por mais que se esforçasse para esquecer aquele encontro com Bruna, não conseguia. Até Luzia percebeu que ele estava diferente, parecia triste e cansado. Seria por causa da doença do cunhado. Nessas horas, mesmo sendo um padre, a pessoa se abalava muito, pensava ela. Hideo se instalou na casa de Hiroshi e não deixou o amigo um instante sequer sozinho. Foi montado um quarto com todos os recursos, enfermeiros foram contratados e dia e noite estavam ao lado da cama, o médico ia diariamente vê-lo e tudo o que estava ao alcance da medicina foi disponibilizado para ajudá-lo. 4 meses depois da descoberta da doença, Hiroshi entregou a alma a Deus. O padre Carlos foi chamado às pressas. O cunhado piorou e o médico disse não ter mais o que fazer. Hiroshi respirava com a ajuda de aparelhos, de um lado a esposa e o amigo Hideo, do outro os 2 cunhados, o médico e os enfermeiros. O padre lhe deu a extrema unção e ele deu o último suspiro na máquina. O médico suspirou fundo e disse, ele se foi. Uma semana depois, o padre embarcava de volta ao Brasil, muito abatido. Não foi fácil para a irmã, os sobrinhos e o pai, que tinham um carinho e um amor muito grandes pelo amigo de tantas lutas passadas. Os pais ficariam lá um pouco mais para ajudar Simone e os filhos a recomeçarem uma nova etapa de vida em família. Ele desceu do avião e seguiu em passos rápidos para a saída. Levava uma valise de mão, poucas coisas, apenas o necessário. Solicitaria um táxi, iria até a casa dos pais, pois levava algumas recomendações aos empregados. No dia seguinte voltaria para a comunidade. Nos últimos tempos, ele também dedicava algumas horas de sua vida aos negócios do pai. Quando deixou o balcão onde fez o pagamento do transporte, deu de encontro com Bruna. Por alguns segundos, pensou que estava sonhando, mas se refazendo do susto, exclamou: Bruna, você aqui? Ela ficou ruborizada, estava pensando nele e jamais imaginaria encontrá-lo ali no aeroporto. Pois é, Carlos, acabei de desembarcar, preciso de um táxi para me levar ao hotel. Mas o que você faz aqui? Vai viajar ou está chegando? Enquanto tomavam café, ele lhe contou sobre a morte do cunhado. Ela lamentou. O padre não conseguia desviar os olhos dos olhos dela. Vou deixá-la no hotel, depois sigo para a casa dos meus pais. Amanhã retorno para a paróquia que me espera com muito trabalho. No táxi, os 2 falaram sobre o crescimento da cidade de São Paulo. Lembravam-se do tempo de colégio, das brincadeiras e dos passeios. O tempo nos leva a caminhos tão diferentes, disse Bruna com lágrimas nos olhos. Carlos perguntou se ela ficaria apenas com os parentes em São Paulo ou se pretendia ir a outros estados brasileiros. Vou rever meus parentes, mas quero aproveitar para conhecer um pouco mais o Nordeste brasileiro, conheço pouca coisa. Você conhece? Indique-me alguns lugares que acha que vou gostar.
Para falar a verdade, não conheço praticamente nada do norte e nordeste do Brasil. Quando estava no seminário, fui 2 vezes à Bahia, uma a Recife e outra ao Ceará para estudar. O carro parou diante do hotel. Carlos desceu e ajudou Bruna a descer. Enquanto o mensageiro levava a mala, ele a acompanhou até o balcão. Sem pensar 2 vezes, ele perguntou: "Gostaria de convidá-la para jantar em nossa casa. Meus pais não se encontram, mas a minha segunda mãe vai ficar honrada em recebê-la. Naturalmente, se você não tiver compromisso para esta noite", disse ele, olhando-a nos olhos. Apertando a mão dele, ela respondeu: "Aceito o convite, não tenho nenhuma programação para esta noite." Ao mesmo tempo, disse para si mesma: "E se tivesse, cancelaria todas. Como faço para chegar até sua casa? Desça às 21 horas. Este mesmo táxi a estará esperando aqui. Fique com esse comprovante que tem o nome do motorista e a placa do carro, tudo bem?" Acertando com o motorista, pediu que no horário combinado ele estivesse no hotel para levá-la até sua casa em segurança. Ele ficaria aguardando-a na entrada. A governanta ficou muito feliz em recebê-lo. Após tratar dos assuntos relacionados aos pais, ele pediu que ela preparasse um jantar simples, mas especial, pois uma amiga do ensino médio, que ele havia reencontrado nos Estados Unidos durante a doença do cunhado e por coincidência a encontrou no aeroporto de São Paulo, iria jantar com ele. "Fez muito bem, filho. É tão bom encontrar pessoas amigas, assim você terá uma companhia para jantar, uma vez que seus pais não se encontram presentes." A governanta perguntou se ela conhecia a comida brasileira e ele, rindo, respondeu: "Marina, se eu estudei com ela, como é que ela não conheceria a nossa comida? Ela é brasileira. Que cabeça a minha, Carlinhos. Você tem alguma sugestão para o cardápio? Prefere carnes, peixes, o que gostaria de jantar com sua amiga? Sinceramente, o que você preparar certamente será bom. Sinto saudades de sua comida, sabia? Mas vou tentar me lembrar do que Bruna gostava de comer no tempo do ensino médio. Ah, ela era louca por sanduíches de carne desfiada e suco de abacaxi. Ajudou muito. Vou preparar um rocambole de carne para vocês, um assado com legumes e aquele arroz que você comia a panela toda se deixasse, lembra? Você disse que sente saudades da minha comida, e eu sinto saudades daqueles tempos que você e o Marquinho iam à cozinha e limpavam as panelas." O padre foi até o quarto, trocou-se e avisou a governanta que estaria na piscina. Queria relaxar um pouco, e só nadando ele conseguia. Por volta das 17h30 a governanta lhe serviu um suco acompanhado de um lanche. Ele aceitou apenas o suco. Foi deitar um pouco, pedindo que o chamassem às 19h30, sem atraso. Deitou-se e a imagem de Bruna andava dentro de seus pensamentos. Não conseguia se concentrar em mais nada. Pensou em sua paróquia e no quanto precisava fazer, mas de repente lá estava a Bruna na frente dos seus pensamentos. Ele cruzou as mãos sobre o peito e começou a rezar. "Meu Deus, eu não posso conviver com estes sentimentos e pensamentos. Será que fiz bem em convidá-la para jantar? Por que será que fiz isso? Não posso mentir para Deus, não foi pela nossa amizade de escola. É muito mais que isso. Definitivamente vou pôr um ponto final nesta ilusão do passado. Será bom conversar com ela e quebrar essa impressão que ficou entre nós. Sinto que ela também me olha de forma diferente." Com esses pensamentos, lembrou-se de que no primeiro encontro Bruna riu pensando que ele estivesse brincando quando afirmou que se tornara padre. Tempos depois, vencido pelo cansaço, ele adormeceu. Sonhou que estava andando por um campo florido e encontrou Bruna colhendo flores. Ele corria ao seu encontro e ambos se abraçavam, beijavam-se. Ele a amava muito. Acordou sobressaltado com a governanta chamando-o. Ficou desnorteado como se a governanta pudesse ver o que ele tinha sonhado. Tomou uma ducha, fez a barba, perfumou-se como sempre fazia e vestiu a roupa que a governanta havia separado. Olhou-se no espelho, estava bem. Foi até a sala de jantar e viu que a mesa estava bem posta, havia vasos de flores por todos os lados. Lembrou-se do sonho, Bruna colhia exatamente flores parecidas com aquelas. Estava tudo impecável.
Os reflexos das luminárias coloridas formavam um arco-íris em torno da piscina. Os canteiros de rosas multicoloridas com a brisa da noite exalavam um perfume maravilhoso. A governanta o observava, e seu coração lhe dizia que estava acontecendo alguma coisa. Seria mesmo por conta da morte do cunhado. Queira Deus que seja só isso, ele parece triste e ansioso. O padre olhava insistentemente para o relógio da parede e esfregava as mãos. Na hora combinada ele foi até o portão de entrada e pediu ao caseiro que lhe avisasse quando o táxi chegasse. Ficou sentado no jardim olhando as poucas estrelas que estavam visíveis no céu poluído da capital de São Paulo. Bruna, assim que ficou sozinha em seu quarto de hotel, abriu a mala e verificou o que poderia vestir naquela noite. De repente, tomou uma decisão: vou comprar um vestido novo. Quero algo bem brasileiro, tenho tempo de sobra para fazer isso. E assim fez, saiu, comprou um vestido e alguns acessórios. Começou a se arrumar antes das 20 horas. Colocava e tirava maquiagens. Estava confusa. Ia jantar com um padre, o que poderia usar? No horário marcado, ela deixou o hotel. Parecia uma colegial ansiosa indo ao encontro do primeiro namorado. O padre a recebeu e fez questão de pagar o táxi. Logo os dois estavam atravessando os canteiros floridos da casa de Rideu. A visitante, encantada com a beleza do jardim, pediu: "Eu gostaria de conhecer essa obra de arte, é algo espetacular." O padre mostrou o belo jardim e disse ser a grande paixão do pai, e que ele havia herdado o mesmo gosto pela natureza. Contou-lhe também sobre os projetos que havia desenvolvido na pequena cidade onde ele exercia sua função sacerdotal. A governanta observava o casal. Meu Deus, como os dois são bonitos juntos. Se ele não fosse quem é, eu diria que formam um lindo casal. Logo pediu perdão a Deus pelos pensamentos. O jantar foi servido. Bruna estava encantada com o bom gosto da família, desde a louça até os talheres, além do cardápio, tudo era requintado. O padre não conseguia desviar os olhos da convidada e ela correspondia na mesma intensidade. Depois do jantar, ambos foram para a sala e a governanta serviu um licor especial, deixando uma bandeja de prata com tudo pronto para o café. Pediu ao padre que qualquer coisa que precisasse a chamasse, ela ficaria à disposição. O padre colocou uma música clássica, e o casal lembrou-se dos tempos do colégio. Ambos riam das peraltices que fizeram. O ar fresco da noite penetrava pela janela. Como se estivesse sonhando, Carlos aproximou-se de Bruna e ela correspondeu ao abraço. E assim, trocaram um longo beijo. Ele se afastou, foi até a janela e, colocando as mãos sobre a cabeça, falou: "Meu Deus, não posso fazer isso. Fiz um juramento, amar a todas as filhas de Deus como amo a própria mãe de Jesus. Fiz votos de castidade, não poderia ter feito isso. Perdoe-me, Bruna, este momento de fraqueza." Ela o abraçou e respondeu: "Eu sempre o amei, desde a época em que estudávamos juntos. Você foi o grande amor de minha juventude, jamais o esqueci e sempre sonhei com este beijo. Por essa razão não posso nem pedir perdão a Deus, porque Ele sabe o quanto desejei este momento. No tempo do colégio você foi minha grande paixão, mas jamais tive coragem de me declarar e nunca desconfiei que você gostasse de mim. Quando o encontrei no hospital foi como se algo que sempre existiu voltasse mais forte do que nunca. Eu o amo, Carlos. Desde nosso último encontro não parei de pensar em você e quando o encontrei no aeroporto quase perdi os sentidos. Não tirei férias e vim ao Brasil por acaso, eu iria procurá-lo em sua paróquia, precisava vê-lo ou enlouqueceria, o destino me deu essa ajuda. Bruna, eu sou um padre, escolhi ser servo do Senhor, não posso voltar atrás. Mas também não posso negar que você é especial, sempre foi. Talvez, se naquela época eu tivesse tido coragem de lhe confessar meus sentimentos, teríamos dado um rumo diferente à nossa vida. Agora é tarde. Precisamos esquecer este momento e continuar como sempre fomos, amigos. Eu sei que você é um padre, mas nem por isso vou deixar de amá-lo. Se você me ama, será certo diante de Deus renunciar a algo tão sério e verdadeiro que é o amor." Carlos ficou calado, de cabeça baixa, sentindo-se o pior dos pecadores.
Bruna pegou a bolsa e tocou no ombro dele dizendo: Tudo bem, você está confuso e eu entendo, não precisa me acompanhar. Vou chamar um táxi, estou indo embora, perdoe-me por amá-lo. Ele então a puxou para perto de si. Não, Bruna, não vá embora. Estou confuso, jamais imaginei que esses sentimentos estivessem vivos dentro de mim. Assim, ambos permaneceram abraçados por alguns minutos. Depois, ele a afastou delicadamente e olhando dentro dos olhos disse: Pode ser que esses sentimentos ficaram adormecidos dentro de nós e não seja tão sério quanto imaginamos. Vou orar e pedir a Deus que nos liberte dessas lembranças do passado. Precisamos um do outro para compreender o que de fato se passa dentro de nós, fique, por favor. Depois do café, eles foram até o jardim. A noite estava fresca e o ar agradável com o perfume das flores. O silêncio da noite era um convite aos enamorados. Sentaram-se nas poltronas próximas à piscina, falaram sobre trabalho e as dificuldades dos países em que viviam. Já era quase 1h da manhã quando Bruna olhou para o relógio e disse: Meu Deus, como está tarde. Vamos chamar um táxi para me levar ao hotel. Os dois entraram na sala que estava à meia luz, a música invadia a alma e o coração deles. O padre, pegando as mãos de Bruna, aproximou-as dos lábios e murmurou: Fique comigo, não posso deixá-la partir, não quero viver sem levá-la comigo, dentro do meu ser. Naquela noite aconteceu o encontro de duas almas que, saudosas de si mesmas, enlaçaram-se no mais puro dos amores. Não prometeram nada um ao outro, apenas se entregaram. Era algo quase sobrenatural que os envolvia, como se cada minuto fosse uma vida, e tudo o que estava acontecendo já havia acontecido várias vezes na vida deles. No dia seguinte, a governanta ficou cismada. O que estaria acontecendo? Já era para o padre estar de pé, ele não era de ficar até tarde na cama. Mas, e se ele fora dormir tarde? Ela não sabia a que horas a moça havia ido embora. Pensando nisso, resolveu dar algumas ordens aos empregados da casa. O guarda da noite, que fazia a segurança na mansão, confidenciou-lhe que a moça não fora embora, dormira lá. A governanta empalideceu. Oh, meu Deus, onde será que o Carlinhos acomodou a moça para dormir? Iria aguardar para servir o café aos dois. Não demorou muito, Carlos apareceu no jardim. Parecia rosado e feliz, observou Marina, que não esperou as explicações dele e perguntou: Não é por mal nem por fofoca, mas por cuidado como sempre me ensinou o seu pai. A moça pernoitou aqui? Sim, e lá está ela. Vamos convidá-la para o café? Após o café, os dois jovens foram até o jardim, olhavam-se em silêncio. Após alguns minutos andando sem prestar atenção ao que estava à sua volta, Bruna parou e disse: Carlos, volte em paz às suas atividades. O que aconteceu esta noite não deve interferir em seu trabalho. Guarde em seu coração e em sua lembrança, assim como eu, não como um ato de desrespeito e pecado diante de Deus, mas como uma força que vai nos sustentar por toda a vida. Eu só tenho um pedido a lhe fazer: não esqueça o que vivemos esta noite. Não importa o que eu possa vir a fazer de minha vida daqui para frente, quero ter a certeza de que vou existir em você, saiba que onde eu estiver, você estará comigo. Ela estava com os olhos marejados de lágrimas. Ele, trêmulo, respondeu: Bruna, eu não sei se vou sobreviver à sua ausência, mas se conseguir continuar vivendo e servindo a Deus, você certamente estará comigo até os últimos dias de minha vida. Sei que o juramento que fiz diante do altar do Senhor foi quebrado, porém, sinto em meu ser que o meu pecado seria maior se continuasse carregando este fardo de pensamentos, sentimentos e incertezas. Sou um pecador, mas, diante do Senhor, hoje me sinto mais verdadeiro. Vamos retornar, pediu ela, quero agradecer a Dona Marina e me retirar, pois você também retorna hoje para sua paróquia, não é? Eles entraram em silêncio. Marina notou algo estranho no olhar deles e pediu perdão a Deus pelos próprios pensamentos. Ela tinha ido aos quartos de hóspedes e estranhara, estavam intocáveis. Verificou os demais dormitórios, estavam impecáveis. Ao entrar no quarto de Carlos tudo estava arrumado, quase impecável, mas, o perfume da moça estava lá.
Bruna, estendendo as mãos para Marina, disse: Muito obrigada pela acolhida e pelo jantar maravilhoso, hei sempre de me lembrar da senhora e do seu carinho. O padre, dirigindo-se para a governanta, informou: Vou levar Bruna e na volta gostaria que a senhora chamasse os responsáveis pelas tarefas designadas pelo meu pai. Quero falar com todos. Depois do almoço vou partir, assim é a vontade de Deus. Na saída, Bruna pediu que ele ficasse e que não havia necessidade de acompanhá-la. Ele respondeu: Ainda quero sentir o sabor de sua boca, quero apertar você nos meus braços, só então vou poder deixá-la. Ele subiu com ela até o quarto e fizeram dos minutos século. Entreolhavam-se em silêncio como se estivessem se preparando para guardar a força do olhar que expressa com perfeição os sentimentos da alma. Antes de sair, Carlos apertou Bruna contra o peito e, olhando dentro dos seus olhos, perguntou: Você não vai me esquecer, vai? Se me prometer que vai pensar em mim de vez em quando, serei o mais feliz e abençoado dos homens. Bruna, entre lágrimas, respondeu: Nada vai me fazer esquecer o que vivi com você. Em todos os meus dias você vai estar presente. Carlos, ainda abraçando-a, disse entre lágrimas: O que aconteceu entre nós foi o melhor presente de Deus em minha vida. Diante de você vou fazer um juramento ao Senhor: prefiro morrer a vir a tocar em outra mulher e por toda a minha vida serei fiel a ele e a você, porém, peço-lhe, faça o possível para gostar de outro homem, alguém que possa lhe dar um pouco de paz e filhos. Sei que vou viver dentro do seu coração e dos seus pensamentos, mas quero que prometa que vai ter alguém para formar uma família. Promete. Viverei mais tranquilo se você falar que vai tentar ser feliz ao lado de outra pessoa, estarei diariamente rezando a Deus para que isso aconteça. Puxando o queixo dela, ele tornou a pedir: Promete que vai tentar? Eu preciso ter essa certeza para continuar vivendo. Não estamos nos separando nem abandonando um ao outro, pelo contrário, viveremos o tempo que Deus permitir carregando um ao outro dentro do coração. Bruna respondeu entristecida: Eu não quero esquecê-lo um só dia de minha vida, peço a Deus que me conceda as forças necessárias para tentar fazer o que você me pede. Eles se despediram com um abraço silencioso. Ambos saíram do quarto, e Carlos teve a impressão de que sua alma iria com Bruna. Contudo, ele precisava honrar os compromissos com o pai. Seus pecados não poderiam interferir nas necessidades dos filhos do Criador. Bruna foi embora e, após ter resolvido as pendências dos negócios do pai, ele beliscou a comida, desculpando-se por estar sem apetite e dizendo que talvez tivesse se servido do café da manhã um tanto tarde. A governanta, que o conhecia desde que nascera e tinha intimidade como se ele fosse seu filho, sentou-se à mesa. Sozinhos, olhando-o dentro dos olhos, ela questionou: Carlos, meu filho, o que está acontecendo com você? Foi a moça que o deixou assim, não é mesmo? Suspirando fundo, ele respondeu: Estou acostumado a ouvir as confissões dos outros e guardar segredo. Você me ouviria em confissão jurando por Deus guardar o meu segredo? Meu filho, juro pela minha alma que se for para vê-lo melhor, guardarei e levarei para o túmulo qualquer segredo seu, respondeu ela. Eu sempre amei Bruna, pensei que a tivesse esquecido, mas bastou reencontrá-la e descobri que não poderia continuar vivendo sem dividir a minha essência de vida com ela. Aconteceu, Marina, aconteceu. Reconheço meu pecado diante de Deus, mas não tive forças para resistir aos meus anseios, emoções e sentimentos. Por outro lado, sinto dentro do meu coração que não serei amaldiçoado, pois não me entreguei a nenhuma paixão e sim à essência do mais puro e verdadeiro amor. Para me redimir com Deus viverei o resto dos meus dias sofrendo, a minha penitência será viver sem Bruna. Prometemos nunca mais procurar notícias um do outro e pedi a Bruna para se casar e ter filhos. A cada dia que amanhecer hei de me ajoelhar e rezar pela felicidade dela. A governanta empalideceu, olhava para o jovem, enquanto torcia um guardanapo entre os dedos. Refazendo-se do susto, ela falou: Meu filho, você não deve se martirizar assim, alguns padres deixam suas batinas, casam-se, têm filhos e vivem felizes. Você pode repensar em sua vida com esta moça e continuar naturalmente ajudando a igreja de outra forma. Marina, não sei se você vai entender o que vou lhe dizer,
Bruna é a minha vida, mas eu não posso abandonar a igreja, não é simplesmente por uma opinião pessoal, eu assumi um compromisso com Deus. Ele pode me perdoar por todas as minhas falhas, mas eu jamais seria feliz ao lado de Bruna deixando para trás a missão que o Pai me confiou. Vou levá-la dentro de mim por toda a minha vida, onde eu estiver ela estará comigo, mas jamais deixarei as minhas vestes sacerdotais, nunca deixarei de comungar a minha fé com Deus. Você é minha testemunha diante de Deus, por favor, guarde o meu segredo por todo o sempre. Você não deve tocar mais neste assunto nem comigo, nem com ninguém. Daqui a pouco vou me levantar e seguir viagem, sou o padre em que uma comunidade confia os seus segredos em confissões, colocando a esperança do perdão para os seus pecados. Siga tranquilo, meu filho. Se esta é a sua vontade, que seja feita a vontade de Deus. Levarei para o túmulo sua confissão e vou rezar muito para nosso Senhor Jesus Cristo interferir a favor de vocês dois junto ao nosso Pai Criador. Carlos entrou no carro que o levaria à sua paróquia. Tinha a sensação de que era outra pessoa. Não sentia remorso de ter amado Bruna como mulher, esperara por ela sua vida toda, e agora tinha certeza de que amar não era pecado. O que acontecera entre eles iria ajudá-lo a viver melhor e servir ao Pai com mais amor e gratidão. Conforme ele aprendera, tudo o que fosse julgado pecado deveria ser levado ao confessionário, mas o que não trouxesse malefício ao próximo nem a si mesmo deveria ser guardado como segredo diante de Deus. O que aconteceu entre ele e Bruna era o seu segredo. Ele não iria levar ao confessionário e não queria renunciar às boas lembranças que Bruna deixara gravado em seu coração. Não iria esquecê-la, pelo contrário viveria todos os seus dias pensando nela. Bruna passou o resto do dia deitada na cama do hotel. Tinha a sensação de que estava sonhando e não queria acordar. Como viveria longe do seu amor? O que seria de sua vida sem ele? E o pedido que ele lhe fizera? Será que ele de fato a amava? Por que não deixava o sacerdócio e ficava com ela? Se ela estivesse no lugar dele certamente faria isso. Ela deixaria tudo por ele, faria qualquer coisa para estar ao seu lado. No fim da tarde, ela pegou o telefone e ligou para a agência de viagem. Mudaria o roteiro de sua viagem, não ficaria mais nenhum dia no Brasil ou enlouqueceria. Marcou viagem para o dia seguinte. Enquanto esperava a hora de embarcar, andava de um lado para o outro. Por várias vezes verificou se havia alguma ligação em seu celular, mas não havia nenhuma mensagem de quem ela desejava. Subiu as escadas do avião com lágrimas nos olhos. Sentada na poltrona, desabou a chorar. Um senhor ao seu lado solicitou ajuda da comissária de bordo, que logo veio saber no que poderia ajudá-la. Ofereceu-lhe um copo com água e procurou confortá-la. O senhor ao seu lado bondosamente lhe disse que ela podia confiar nele se assim desejasse abrir o coração. Se ela estava chorando daquele jeito só podia ser por causa de um amor deixado para trás. Disse a ela para ter força, porque quem ama de verdade são as pessoas fortes e capacitadas para entender a força do amor, e que o amor devia ser alimentado de alegrias e não de sofrimentos e tristezas. Durante o percurso, ele lhe deu atenção especial, disse ter uma filha da idade dela e também um filho mais velho que estava se mudando para o Havaí, pois mudara seus negócios para lá. Para espanto do pai, Bruna chegou, triste e amargurada. Ele ficou com pena por vê-la naquele estado. Sua filha, uma moça tão equilibrada e bem estruturada emocionalmente, abalada daquela forma. Contudo, compreendeu que ela passara muito tempo fechada dentro de si mesma e que a primeira paixão explodia dentro dela como uma bomba. Ela quis retornar ao trabalho, por mais que o pai insistisse que deveria descansar um pouco e que poderia visitar algum outro país, distrair-se um pouco. Todo o esforço foi em vão, ela retornou ao hospital. Mergulhou nas salas de cirurgias, pois ali conseguia esquecer seu próprio sofrimento, tratando do sofrimento de outras pessoas. Capítulo 7. Grandes mudanças para a família. Depois da morte do amigo Hiroshi, Hideo ficou com a filha e os netos. Passado certo tempo, convidou-os para voltarem ao Brasil e morar com ele. A filha lhe agradeceu e disse que não poderia mudar a vida dos filhos. Estava preparada para dar prosseguimento aos negócios da família.
Seus filhos já estavam se envolvendo com os negócios e logo tudo estaria em seus devidos lugares. Naturalmente, a falta do marido era grande demais. Padre Carlos ajudava o pai transmitindo instruções aos funcionários, que haviam sido treinados muito bem. Cada um cumpria sua tarefa com lealdade, e os negócios de Rideu iam muito bem. 6 meses depois da partida do amigo, o casal voltou ao Brasil. Rideu respirava o perfume das flores do seu jardim. As roseiras pareciam ter combinado uma surpresa para ele, nunca deram tantas rosas, belas e perfumadas. Graças a Deus e aos cuidados do filho padre, que era um excelente administrador, reconhecia ele, tudo estava em perfeita ordem. Maeva e Rideu estavam na paróquia do filho. Ele celebrava a missa quando ela sentiu uma dor aguda no ventre. Contudo, ficou ali até o término da cerimônia, sem deixar transparecer ao esposo a dor que estava sentindo. Assim que ficaram sozinhos, ela comentou com o filho que estava sentindo uma dor forte no ventre, estava pálida e sentia-se sem ânimo. Imediatamente, ele chamou o pai e disse: "Vamos para o hospital, não podemos esperar para ver o que é. Pode ser uma infecção intestinal ou uma virose, mas isso precisa ser diagnosticado por um médico. Vamos ao hospital da cidade e dependendo do que o médico disser, iremos para São Paulo imediatamente." Maeva foi medicada e se sentiu melhor. O médico aconselhou levá-la a um hospital onde tivessem recursos para a realização dos exames necessários. Solicitou que ela permanecesse em repouso e em observação no hospital e no outro dia seguisse viagem para São Paulo. No dia seguinte pela manhã, eles seguiram rumo a um hospital em São Paulo. Maeva vinha acompanhada pelo marido e o filho, e pediu que não incomodassem os filhos que estavam longe, pois, com certeza, não seria nada demais. No hospital, os médicos disseram à família que ela precisaria ficar internada para realizar exames e que eles poderiam se revezar fazendo companhia a ela. Após 3 dias no hospital ela teve alta. Deveria tomar os medicamentos receitados e esperar os resultados de alguns exames que demorariam alguns dias. Apesar de as dores terem diminuído, ela se sentia muito fraca e esperava que a crise passasse logo. Não era mulher de ficar parada, gostava de cuidar da casa e precisava participar um pouco mais da instituição que patrocinava. Além de oferecer emprego para algumas pessoas, toda a renda obtida pelos produtos vendidos era distribuída a instituições de caridade. Carlos recomendou a Marina que não se descuidasse da mãe e acompanhou de longe todo o tratamento. Dias depois, ele recebeu um telefonema do médico responsável pelo tratamento dela dizendo que precisava conversar com ele e o pai pessoalmente. Iria propor um tratamento diferenciado para a paciente. Carlos empalideceu, sua mãe estaria com alguma doença grave. No mesmo dia à tarde, eles estavam na sala do médico, que os recebeu com muita cordialidade. Com cuidado, ele expôs a situação. Precisavam estudar um pouco mais a doença para tomarem uma decisão, mas, com certeza, ela estava com câncer no intestino. Rideu precisou ser amparado, o médico lhe deu um calmante, e o filho o levou até a capela do hospital. Ele estava em estado de choque. Por que fora acontecer aquilo? Primeiro seu amigo e agora sua esposa. Vinha tentando seguir os caminhos de Deus e era essa a recompensa que merecia. Por que estava sendo castigado daquele jeito? Precisava morrer antes de Maeva, não iria suportar vê-la dentro de um caixão. O padre procurou acalmá-lo, lembrando-o das palavras do médico, que dissera ser cedo para afirmar um diagnóstico positivo, mas que iriam tentar um tratamento eficiente, que já havia dado bons resultados em outros pacientes. Os filhos que moravam no exterior foram avisados. Tinham direito de ficar a par da situação. Maeva foi preparada por um psicólogo para entender a doença e o tratamento. Cercada de carinho e amor dos filhos e do marido, ela aceitou se submeter à cirurgia. Tudo o que estava ao alcance da medicina e da família foi feito para ajudá-la. Os medicamentos que não existiam no Brasil foram trazidos de outros países. Os filhos ficaram ao lado dela, Marcos pediu licença na NASA, Simone ia e vinha a cada 10 dias, dividindo-se entre os filhos, os negócios e a mãe. Um pouco sem jeito, ela comentou com os irmãos, que já estavam a par da venda de um dos restaurantes deixados por Hiroshi,
que o novo proprietário do restaurante era brasileiro radicado nos Estados Unidos. Era uma boa pessoa e, além de ter cumprido com todo o processo da negociação, tinha se tornado amigo da família e a estava ajudando muito nos negócios. Os irmãos se entreolharam, o padre elevou o pensamento a Deus e pediu em oração silenciosa que se fosse para a felicidade dela que Deus a abençoasse. A irmã era muito jovem, bonita, e merecia refazer sua vida assim, ele iria se alegrar em vê-la casando-se novamente. 6 meses depois de todo o tratamento e esforço da medicina e da família, Maeva desencarnou. A tristeza se abateu na casa de Hideo. Ele não se conformava com a morte de sua amada. Os filhos temiam pela saúde do pai, que estava abatido, arrasado e não era mais o mesmo japonês. Isolou-se dentro de si mesmo, não encontrava mais sentido para continuar vivendo. Marcos reuniu a família e disse que iria deixar o seu trabalho na NASA e viria ficar com o pai, uma vez que ele não queria acompanhar nenhum dos filhos e ele, como filho mais velho, tinha por obrigação cuidar do pai onde ele assim desejasse. Hideo protestou. Nós não estamos no Japão, vocês nasceram no Brasil, esse costume é do nosso povo, então, vocês vão continuar a vida e eu vou viver até quando Deus quiser. Esta é a minha vontade. Simone implorou para que ele fosse viver com ela no Havaí, mas ele disse que por nada deixaria sua casa. Ali vivera com Maeva, e dali só sairia para encontrá-la no outro mundo. Diante da resistência, a filha disse que viria com os filhos para morar com ele, ao que este também protestou, afirmando que os netos estavam bem encaminhados e que o pai deles tinha feito a vida naquele país e eles deveriam permanecer lá. Os familiares, irmãos e sobrinhos japoneses que vieram do Japão prestar homenagens a Maeva, também o convidaram para passar uma temporada no Japão, mas ele disse que sem a esposa, jamais voltaria ao país e que ficaria em sua casa. Todos podiam ir sossegados cuidar de sua vida, ele continuaria vivendo até a hora em que Deus se lembrasse dele. Carlos reuniu toda a família e sendo padre e filho comprometeu-se a dar toda a assistência ao pai, ficaria entre a paróquia e a mansão da família. Como o tempo é o melhor remédio para qualquer dor, meses depois Hideo já estava mais equilibrado, saía para seus torneios e fez um grupo de novos amigos, os velhos solitários, como ele mesmo classificava. Carlos nunca deixou de pensar em Bruna. Assim como a Bíblia e o terço, ela também fazia parte de sua vida, era uma trindade sagrada, os três eram levados para o altar diariamente. Em qualquer ocasião, ele se sentia em paz diante do Senhor. Pensava nela diante do altar e sentia uma força imensa invadir sua alma. Não sentia vergonha em abrir o seu coração e revelar todos os seus sentimentos de fé, amor e gratidão ao Pai Celestial. Quando erguia aos céus o cálice sagrado pedia por ela. 2 anos se passaram. O padre apertava a foto de sua mãe entre os dedos. Pensava em Bruna e sentia uma paz muito grande dentro do coração. Como estaria? Da mesma forma que guardava no coração o amor de sua mãe, também guardava o amor de Bruna, e não podia nesta vida encontrar nenhuma das duas. Ele agradecia muito a Deus pela felicidade que reinava em sua família. Seu irmão progredia em seu trabalho na NASA, seus sobrinhos estavam crescidos e saudáveis, a pequena Maeva, que nascera nos Estados Unidos, falava inglês, porém, ela sabia o francês e o português também. Simone, graças a Deus, estava muito bem amparada. Esperava um bebê, casara-se com o rapaz que comprara seu restaurante, o que era o destino. Hiroshi se foi e deixou um legado que seria dos filhos de Simone. O restaurante iria continuar nas mãos dela e dos filhos. Oscar era um excelente rapaz, educado e atencioso, respeitava os filhos dela, que aceitaram o casamento com muita alegria. Eles gostavam do padrasto e se davam bem com ele. Estavam entusiasmados com a chegada do irmãozinho e cobravam dos familiares a presença de todos no nascimento do bebê. Carlos já havia combinado com o pai que ambos iriam visitar Simone e os sobrinhos quando chegasse o novo membro da família, que se chamaria Mateus. Ele aprovara o nome, era bonito e bíblico. Capítulo 8. O tempo é o remédio. A governanta percebeu que Hideo se perfumava, comprara roupas novas e estava esquisito, não atendia o celular na frente de ninguém.
Ela pedia a Deus que ele não estivesse se envolvendo com moças novas, que gostam de tirar proveito das carências afetivas dos homens maduros que têm dinheiro. Relutava se devia comentar ou não com o padre, pois gostava de Rideu como um irmão e não queria vê-lo sofrer nas mãos de nenhuma mulher, uma vez que fora muito feliz ao lado de Maeva. O padre foi passar alguns dias com o pai e combinaram a viagem para o Havaí. O sobrinho chegaria ao mundo dentro de alguns dias. Carlos notou que o pai estava alegre, cantarolava em volta da piscina enquanto cuidava dos canteiros. Seria pelo neto que estava chegando? Percebeu também que ele estava se arrumando com esmero, perfumava-se antes de sair de casa e voltava tarde. O filho não teve dúvidas, seu pai estava apaixonado. Não via nenhum mal nisso, só achava que era necessário saber se ele estava sendo correspondido e se esse alguém o merecia. Carlos foi até a cozinha, elogiou o cheiro do assado que estava no forno, beliscou uma azeitona e perguntou para Marina: "Você tem notado alguma mudança em meu pai?" "A mesma que você percebeu, Carlinhos. Seu pai anda se arrumando muito, faz a barba todo santo dia, perfuma-se e está chegando tarde, como você mesmo pôde comprovar." "E você tem alguma pista do que seja?" "Não, sinceramente não. Já faz um bom tempo que tenho acompanhado essa mudança." "Ele não trouxe ninguém aqui? Ou tem falado algum nome, coisa assim?" "Não, isso eu lhe garanto. Nunca trouxe ninguém a esta casa, respeita a casa como um altar, as fotos de Dona Maeva. Ele não quer que ninguém mexa em nada. Tudo o que ela gostava está no mesmo lugar, isso eu tenho de admirar. Mas que ele está envolvido com alguma mulher, isso não resta dúvida, só fico preocupada se essa mulher é gente boa", acrescentou a governanta. Os dois ficaram em silêncio se olhando. Marina então sugeriu: "Por que não conversa com o seu pai? Talvez ele tema falar com medo de não ser compreendido por vocês. Ele é um homem ativo e ainda novo, acho que pode refazer a vida, só precisa ter cuidado com quem. A gente escuta cada coisa que acontece por aí, moças novas que andam atrás de arrumar um filho com homens maduros para tirar deles boas pensões etc. Você tem razão, vou falar com ele e só assim poderei ajudá-lo." No outro dia, pai e filho se serviam à mesa, tomavam café juntos. Carlos, demonstrando alegria, elogiou o pai dizendo: "Com alegria percebi que o senhor está mais jovial", remoçou. "Com a minha experiência vou chutar um palpite, o senhor está apaixonado. Ou melhor, amando. E eu não acho nenhum mal nisso, o senhor tem todo o direito de arrumar uma boa companheira." Rideu ficou parado, procurou palavras e não encontrou. O que responder ao filho? Não podia mentir para um padre. Ele continuou: "O senhor tem todo o direito de ter alguém ao seu lado lhe fazendo companhia, amando-o, afinal, ainda é um homem novo e é japonês. Temos de manter a tradição de que o japonês se casa até com 100 anos e enche a casa de filhos." Armando-se de coragem, Rideu respondeu: "Filho, não posso mentir, especialmente porque você é um padre. Como iria me sentir diante de Deus? Estou gostando de uma mulher. Ela é muito simples, mas é uma pessoa honesta e de bom caráter. Não é japonesa nem tem descendência oriental, é baiana, nascida no interior de uma cidade da Bahia." Ora, senhor Rideu, então está gostando de uma baiana? Dizem que as baianas são bravas, hein, senhor Rideu? Mas fale-me um pouco de sua baiana, pediu o padre deixando o pai à vontade. "Filho, você a conhece. Lembra-se de Maria, a cozinheira. Ela também ficou viúva, tem 2 filhos casados e 2 netos. Assim que enviúvou, há 1 ano e alguns meses atrás, passei a observá-la e descobri que além de ser uma mulher honesta, trabalhadeira também é uma mulher muito bonita, e é 10 anos mais jovem do que eu. Eu, viúvo e solitário, passei a conversar muito com ela e logo descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. Ela lutou muito para criar os filhos e conseguiu formá-los, um é advogado e o outro, engenheiro. Ela tem o seu apartamento, uma casinha na praia, vive como ela diz, a vida que sempre pediu a Deus. Tem suas coisinhas, não depende de ninguém. É uma baiana exigente sim, faz questão de não aceitar nada de mim.
Trabalha em nosso restaurante há mais de 18 anos, para você ver como são os caminhos deste mundo. Juro, filho, nunca havia colocado meus olhos nela. Mas quando ficou viúva, tivemos de colocar outra pessoa no lugar e tive problemas porque ela é uma cozinheira de mão cheia. Assim que retornou, uma semana depois, veio falar comigo. Foi aí que a vi pela primeira vez sem o uniforme da cozinha. Nasceu ali algo que nem eu mesmo posso explicar. Nunca traí sua mãe. Maeva foi para mim uma mulher maravilhosa, sempre a amei e nunca iria trocá-la por nenhuma mulher. Deus a levou, e você sabe o quanto sofri e não vou esquecer o que ela foi para mim nesta vida. O padre se levantou, abraçou o pai, e disse: Dona Maria está no restaurante hoje. Posso ir com o senhor até lá? Quero dar um abraço nela. Pode sim, filho. Só lhe peço que não comente nada sobre o que conversamos. Ela é muito tímida e recatada, pode ficar sem jeito diante de você, e lá ninguém sabe do nosso namoro. Prefiro me preparar e prepará-la também para juntarmos nossa família e comunicar nossa decisão. Quero me casar com ela, que já deixou claro que não quer parar de trabalhar e se chegarmos ao casamento será com separação de bens. Estamos juntos por afinidade e fazemos bem um ao outro, só isso. Podemos almoçar, conversar um pouco e matar a saudade. Que expressão errada quando falamos matar a saudade. Saudade é a fonte e a força da nossa vida, se a matássemos iríamos viver de quê? Disse ele pensando em Bruna. Rideu sentiu remorso. Enquanto falava de Maria, da sua paixão, o filho sentia saudade da mãe. Pobre do meu filho, fiquei sem Maeva, mas posso ter outra mulher ao meu lado. E meus filhos? Eles realmente só podem carregar a saudade no coração. Abraçando o filho, Rideu disse: meu filho, nenhuma pessoa pode substituir outra que se foi. Eu quero que saiba que jamais vou esquecer sua mãe. Espero que você não tenha ficado triste com o que eu lhe contei. Oh, meu pai, claro que sinto saudade de minha mãe, e como sinto. Mas não fiquei triste com o que acabei de saber, pelo contrário, alegrou-me saber que o Senhor encontrou alguém que o merece de verdade, e vou orar muito por vocês. Quero fazer o seu casamento. Vou amar Maria e tenho certeza de que meus irmãos vão se alegrar em saber que o Senhor terá alguém para dividir seus dias e suas noites. No restaurante, pai e filho entraram na cozinha e encontram Maria, que ficou muito nervosa quando viu Carlos. Além de ser filho do homem que ela amava, era um padre. Secou as mãos em uma toalha, sentia-se corada e transpirava. Carlos a abraçou e disse brincando: Os anos não passam para a senhora, hein, Dona Maria? Continua bonita do jeito que sempre foi. Pode me dar a receita? Será que é a boa alimentação que prepara? Vim almoçar com o meu pai e gostaria de ser servido aqui na cozinha. Apontando para um canto ele se lembrou, sentávamos ali naquela mesa, eu e o Marcos, lembra-se, Dona Maria. Tínhamos uma fome que nada nos satisfazia. Posso me sentar lá? A senhora pode fazer o meu prato do jeito que fazia naqueles tempos. Estou com uma fome danada. Você tem certeza de que quer almoçar aqui? Não quer ir até o salão? Insistiu o pai, preocupado com o cheiro da cozinha e do barulho das panelas, pratos e talheres. Onde o senhor acha que almoço diariamente quando estou na paróquia? É na cozinha. Fazemos marmitas para alguns desempregados e desabrigados e com a sua ajuda, senhor. Rideu. Todos nós almoçamos na cozinha. Antes de deixar o restaurante, o próprio Carlos animou o pai a sair aquela noite e jantar com Dona Maria. Pediu que ele usasse o carro da empresa, pois não tinha de esconder nada de ninguém. O motorista poderia levá-lo e buscá-lo. Ele voltaria para casa, teria de trabalhar em uns projetos que estava preparando para colocar em prática em sua paróquia. O pai ficou muito feliz com o apoio do filho, e assim que se viu a sós com Maria, ele não aguentou e contou que o filho já estava sabendo do namoro deles. Ela ficou pálida e respondeu: Rideu, o senhor não deveria ter contado a ele. Ainda é cedo, seus filhos podem não entender. Maria, de uma vez por todas, preste atenção no que eu vou lhe pedir. Primeiro, não me chame de senhor.
Segundo, não estamos fazendo nada de errado, nossos filhos vão entender e ficarão tranquilos sabendo que não vamos fazer mal um ao outro. Terceiro, nem eu, nem você nascemos em berço de ouro, não encontramos facilidades em nosso caminho e como diz um ditado bem brasileiro, somos farinha do mesmo saco. Criamos nossos filhos com o fruto do nosso trabalho, merecemos uma nova oportunidade de sermos felizes, a não ser que você ainda esteja em dúvida quanto aos seus sentimentos. Eu não sou homem de ter romances, estamos namorando e eu pretendo me casar e ter uma esposa, se você gosta de mim de verdade, é você que quero como esposa. Você sabe que não sou mulher de me envolver em aventuras, se estou com você é porque tenho sentimentos, respondeu ela. E então, aceita o meu pedido de casamento. Não precisa me dar a resposta agora, espero até a noite. O movimento por aqui está pouco, porque você não sai para fazer o que toda mulher gosta, arrumar cabelos, unhas, essas coisas. Às 8 horas em ponto estarei em frente ao seu prédio. Não demore que a rua não é lugar seguro para ninguém. Você está me pedindo em casamento, Hideo? Sim, e estou lhe concedendo tempo para pensar. Por favor, não responda nada agora. Eu pensei muito antes de fazer o pedido e só fiz isso quando tive certeza absoluta do que queria. Dessa forma, não quero nenhuma resposta apressada, se não me quiser como eu a quero, é só ser sincera, continuaremos amigos. Só não quero que você me diga sim, sem ter certeza. Até às 8, saiu rápido sem esperar que ela respondesse. Maria, rindo, pensou, esse japonês não é brincadeira. Onde já se viu eu me apaixonar por ele desse jeito? Como é a vida? A gente vive anos ao lado de outra pessoa e não presta atenção nela. Eu nunca tinha olhado para Hideo. Ou será que a minha mãe tinha razão quando dizia que nós enxergamos com os olhos da alma? Será que isso não acontece dentro da nossa própria casa também? No trabalho está mais que provado que acontece. Sou testemunha, muitos colegas de trabalho, que estão aqui há anos, lado a lado, nem sempre se dão a atenção necessária. Um dos rapazes lhe chamou a atenção. Mãe Maria, a senhora acha que precisamos acrescentar na lista de compras alguns condimentos? Ah, estava aqui pensando com os meus botões como a gente não é nada neste mundo, e ainda tem gente que vive com arrogância. Vamos conferir o que temos na despensa. Enquanto faziam o levantamento, ela perguntou como ele estava indo nos estudos e o animou dizendo que eles eram o maior investimento na vida de uma pessoa. Explicou-lhe que não tivera a chance de estudar, mas lutara muito e ajudara os filhos a se formar. Tinha certeza de que ele poderia, em breve, também ser um doutor. Ela era muito querida e respeitada pelos jovens trabalhadores do restaurante, eles a chamavam de Mãe Maria. De fato, ela cumpria esse papel. Aconselhava, apaziguava as divergências e os ajudava muitas vezes emprestando pequenas quantias em dinheiro. O padre, após retornar do encontro com Maria, sentia-se tranquilo e sossegado. Fez suas orações de agradecimento a Deus pela família, por Bruna, pela paróquia, por todos os fiéis e todas as igrejas. Passou algumas horas trabalhando no escritório do pai, traçando novas metas de trabalho, sempre visando ao benefício da comunidade. A governanta bateu de leve à porta, levando um suco e alguns biscoitos que havia preparado. Ele a convidou para se sentar e mordendo um biscoito comentou: "Este é o meu maior pecado. E a culpada é você, não dá para controlar a vontade de comer vários, porque eles são deliciosos. Já escutei várias vezes você comentar que o que é saudável e faz bem à alma não é pecado diante de Deus. Se você sente prazer em comer os meus biscoitos, acho que não é pecado, coma todos sem remorso. E por falar em pecado, acho que também não é pecado sair deste escritório e ir à piscina nadar um pouco. A tarde está quente e você precisa descansar a mente e o corpo. Você é um padre, mas é de carne e osso, igual a todos os pecadores. Também já ouvi isso dezenas de vezes da sua boca. Sabe que você tem razão. Vou aproveitar e nadar, relaxar os músculos. Ah, Marina, à noite você vai me fazer companhia no jantar. Meu pai hoje vai jantar fora, tivemos uma conversa proveitosa, até conheci a namorada dele.
A governanta não disfarçou a ansiedade para saber quem era a mulher com quem Rideu havia se envolvido. E então, meu filho, fale-me quem é ela. Curiosa, hein, Marina? Riu ele. Acho que você a conhece. Não faz ideia? Eu a conheço? Santo Deus, quem é? Nem imagino quem seja. Marina, você conhece Dona Maria, uma antiga cozinheira dos restaurantes do meu pai. A minha mãe gostava muito dela, lembra-se? Meu Deus, então é Dona Maria? Eu nunca iria imaginar. Poderia pensar em qualquer pessoa, menos nela. Mas, vem cá, agora estou me lembrando que tempos atrás o senhor Rideu comentou que Dona Maria ficara viúva. Exatamente. Foi nessa ocasião que meu pai, movido pelos sentimentos de solidão, passou a prestar atenção nela. Ele sentiu no corpo e na alma a perda da minha mãe, entendeu o que estava passando com a sua cozinheira, e começou uma história de amor entre eles. Sinceramente estou muito sossegada em saber que ele está envolvido com uma pessoa séria e honesta. Pensando bem, foi ela quem ajudou os restaurantes a crescerem, já faz parte da família. Será que o senhor Rideu vai se casar logo? Ele não lhe falou nada? O padre, rindo, respondeu. Espero que você não esteja com ciúmes de dividir a casa com Dona Maria. Sei que você é devota da minha mãe, cuida e zela de alguns pertences dela como relíquia sagrada. As fotos, por exemplo. Se meu pai se casar, não será justo nem correto com a esposa dele que as fotos da minha mãe fiquem expostas, você não acha? Meu pai e Dona Maria já são maduros e não têm mais o que esperar. Sinceramente, se é isso mesmo que eles querem, devem se casar logo. Ele falou em casamento, não disse quando, eu é que estou falando que eles deveriam se casar logo. E também não sabemos se ela vai querer vir morar aqui. De repente, eles vão morar em algum outro lugar. Meu pai tem outros imóveis. Aquela cobertura que fica fechada seria o lugar ideal para eles. E esta casa ficaria como, Carlinhos, vocês teriam coragem de vendê-la. Este é o lugar onde vocês cresceram e era a vida de sua mãe.